Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos então corrigir o plano de estudo tutorado primeiro ano do ensino médio. Estaremos corrigindo o PET complementar, volume de número 3. A semana é a semana de número 1, tá? E para essas nossas correções, nós teremos como eixo temático justamente as funções elementares e modelagem. O tema é função, o tópico é a inequação de segundo grau. Então vamos lá? Acompanhe comigo na tela. Questão de número 1 diz o seguinte: o conjunto de solução da inequação 9 menos x ao quadrado maior que zero é. Primeiro ponto importante quando nós precisamos resolver uma inequação é você identificar que função é essa. Olhando para essa função como um todo, nós temos que essa função f de x é a função 9 menos x ao quadrado, ou seja, é uma função quadrática. Toda função quadrática, o gráfico é sempre uma parábola. E essa parábola pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo. O que define se a concavidade é voltada para cima ou para baixo? É o valor que acompanha x quadrado. Se ele é positivo ou negativo? Nesse caso, ele é negativo. Então, concavidade da parábola voltada para baixo. Perfeito. A inequação é justamente eu trabalhar com esses pontos ao longo desse nosso eixo x aqui, tá? E para eu trabalhar ao longo desse nosso eixo x aqui, lembrando que em x, os valores que estão abaixo do eixo x, nesse caso aqui, ó, os valores que estão abaixo, eles são negativos, aqui, ó, negativos. E os valores que estão acima, eles são positivos. Quem é que está acima? São os valores após esse ponto e anterior a esse ponto. Os valores que são negativos, anterior a esse ponto aqui, posterior a esse ponto. Agora a pergunta é, que pontos são esses? Que pontos são esses aqui, ó? Ora, para eu saber que pontos são esses, basta pegar a minha função igualar a zero. Então, nesse caso, podemos então fazer o seguinte, ó, pegar 9 menos x ao quadrado igualar a zero. 9 está positivo, vem para cá negativo. Menos x ao quadrado é igual a menos 9, não é isso? 9 está positivo, vem para o outro lado da igualdade, que é o lado direito, negativo, menos 9. Multiplicando por menos 1 em ambos os lados, para quê, professor? Para que os valores de x ao quadrado fiquem positivos. Só para isso? Só. Apenas para isso. Então, nesse caso, menos vezes menos dá mais, x ao quadrado é igual. Menos vezes menos também dá mais, 9 positivo. Finalizando, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Ou seja, esse ponto aqui é o ponto de coordenada menos 3 e esse aqui é o ponto de coordenada mais 3. Como a questão pede valores maiores que zero, então são valores positivos. Olha só, positivos estão entre quem? Entre menos 3 e 3. Lembrando que se aqui fosse maior com um símbolozinho de igual embaixo, então tanto menos 3 quanto 3 fariam parte desse meu intervalo. Mas nesse caso aqui, perceba que nós não temos o igual aqui abaixo, ó. É só apenas o maior. Por isso que nesse caso, o resultado, a nossa solução vai ser igual a um x pertencente ao conjunto dos números reais, desde que, tal que, visto que, esse nosso número x, ok, do eixo x, ele está entre menos 3 e 3, ou seja, menos 3 menor do que x, que é menor do que 3 positivo. Menos 3 menor que x, menor do que 3 positivo, está aqui, ó, na letra B, ok? Letra B, a nossa resposta. Vamos avançar. Questão de número 2 diz assim, ó, vamos resolver a inequação 3x ao quadrado mais 10x mais 7 menor do que zero. Primeiramente, temos que identificar que tipo de função é essa. Essa é uma função f de x, 3x ao quadrado, mais 10x, mais 7. Função polinomial do segundo grau. Toda função polinomial do segundo grau, o gráfico é sempre uma parábola. Essa parábola vai tocar o eixo x aqui, nesse caso, ó,
de forma em 2 pontos, não é isso? Pode ser em 1 ponto ou em nenhum ponto. Vai depender das nossas raízes aí, onde toca. Agora, olhando para a nossa função, perceba que o valor de x ele é positivo. Então, sendo o valor de x positivo, significa que a concavidade é voltada para cima, ok? Concavidade voltada para cima. Perfeito. Agora, vai tocar o eixo x em quais pontos? Para eu achar em que pontos que toca, é necessário, nesse caso, eu saber o valor de A, o valor de B e o valor de C. Onde A é o valor que acompanha x quadrado, é 3. B é o valor que acompanha x, é 10. C é o valor que está sozinho, que é 7. Vamos utilizar a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara diz que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Ora, B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual. Quem é nosso B? B é 10. 10 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 7. Então, delta é igual a 100 menos 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7. 12 vezes 7, 2, 7, 14, vai 1, 84, não é isso? Então, delta vai ser igual. 100 menos 84 vai dar 16, o nosso resultado final. Perfeito. Então, achamos o valor de delta, que é 16. Então, segunda parte da nossa formulazinha, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. Lembrando que x, nesse caso, vai ser igual a menos. Quem é B? B é 10. Menos 10, mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 16, sobre 2 vezes o valor de A, que é 3. Então, x é igual a menos 10, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2 vezes 3 é 6. Vou dividir em duas raízes. Primeiramente, x', menos 10, mais 4, sobre 6. Vamos lá? Menos 10 mais 4 vai dar menos 6. Dividido por 6 vai dar menos 1. Ou seja, o valor de x' é menos 1. Agora, x duas linhas vai ser igual a menos 10 menos 4 dividido por 6 positivo. Menos 10 menos 4, menos 14 dividido por 6. Então, vai dar menos 14 sextos. Só que essa fração aqui ela é redutível, não é isso? Dá para dividir tanto o valor 14 dá para dividir por 2, quanto 6 também dá para dividir por 2. Menos 14 dividido por 2 vai dar menos 7. 6 dividido por 2 vai dar 3. Resultado final, 7 terços. Muito bem, ok, perfeito. Então, vamos marcar os pontos aqui. Achamos 2 pontos, não é isso? Concavidade voltada para onde, professor? Perceba que o valor que acompanha esse quadrado é positivo. Concavidade da parábola voltada para cima. Então, vamos marcar aqui para cima. O primeiro valor é menor do que o segundo. Quem é menor nesse caso? Ora, valores menores aqui que nós temos vai ser o menos 1, aliás, menos 7 terços, melhor dizendo. Então, menos 7 terços é o primeiro valor, menos 1 é o segundo valor. Muito bem. Ok, perfeito. A questão que é os valores que são negativos, menores que zero. Negativos é abaixo do eixo x, é essa região aqui, ó, que está abaixo do eixo x. Essa região aqui corresponde aos valores que estão após menos 7 terços e anteriores a menos 1. Lembrando que aqui é só menor, ó. Se fosse menor ou igual, menos 7 terços e menos 1 fariam parte do intervalo. Como não é, então nesse caso eles não fazem parte do intervalo. E aí a minha solução vai ficar da seguinte forma. Um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que, visto que menos 7 terços é menor do que o meu x, que é menor do que menos 1. Prontinho, ok, respondido. Vamos avançar então. Próxima questãozinha. Questão de número 3, que diz o seguinte.
Calcule a solução da inequação x² menos 6x mais 9 maior do que zero. Novamente, temos que identificar que função é essa. x² menos 6x mais 9. É uma função polinomial do segundo grau. Se é uma função polinomial do segundo grau, o gráfico é uma parábola. E vai tocar, então, o nosso eixo x em qual ponto? Para eu saber que ponto é esse, ou quais pontos são esses, eu preciso resolver, não é isso? A minha função. Como, professor? Igualando ela a zero. Igualando essa função a zero, teremos que o valor de A é 1. O valor de B, nesse caso, é menos 6, que é o valor que acompanha x. O valor de C é 9. Perfeito. Fórmula de Bhaskara para poder facilitar aqui para nós. A fórmulazinha de Bhaskara diz que delta é igual a B² menos 4AC. Delta é igual, quem é B? Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é A? A é 1. Vezes, quem é C? C é 9. Delta é igual, menos 6 ao quadrado, 36 positivo, menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Ora, 36 menos 36 é zero. Então, zero aqui é o valor do discriminante delta. Segunda parte da formulazinha, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de A. Nesse caso, então, temos que x é igual a menos. Quem é B? B é menos 6, mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é zero, sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. X é igual, menos vezes menos mais, 6 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de zero é zero, sobre 2 vezes 1 é 2. E aqui nós podemos dividir em duas raízes. X' primeiro, 6 mais 0 sobre 2. E x duas linhas, que é 6 menos 0 sobre 2. 6 mais 0 é 6 dividido por 2, 3. 6 menos 0 é 6 dividido por 2, também 3. Então, perceba que a raiz é 3, ou seja, toca o eixo x no ponto 3. Então, eu posso marcar o ponto 3 aqui com cavidade da parábola. Eu sei que é voltada para cima, pois o valor que acompanha x² ele é positivo. Então, nesse caso, o gráfico vai ficar assim, ó, tocando o x em um único ponto. Lembrando que esse ponto aonde toca o eixo x é o ponto de coordenada 3. Muito bem. Então, perfeito. Nesse caso aqui agora, perceba que a questão quer valores que sejam maiores que zero, ou seja, positivos. Todos aqueles valores que estão acima do eixo x. Acima do eixo x são todos os valores que estão antes e depois do 3, porque o 3 está justamente sobre o eixo x. Se fosse maior ou igual a zero, 3 também faria parte. Nesse caso aqui, o único ponto que não pode é o 3. Então, podemos escrever a nossa solução da seguinte forma. Um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse nosso x tem que ser necessariamente diferente de 3, ok? Qualquer valor serve, desde que não seja valor 3. Beleza? Tranquilo? Essa foi a nossa questão de número 3. Próxima questãozinha, questão de número 4 agora. Questão de número 4 diz o seguinte: determine a solução da inequação x² menos 4x maior ou igual a zero. Nesse caso aqui, novamente, nós precisamos o quê? Identificar que tipo de função é essa. Ela é uma função polinomial do segundo grau, x² menos 4x. Identificamos que é uma função polinomial do segundo grau, professor. Então, o gráfico vai ser uma parábola. Agora, essa parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo? Perceba que o valor que acompanha x² ele é positivo. Então, a concavidade voltada para cima. O valor de A, que é o valor que acompanha x², é 1. O valor de B, que é o valor que acompanha x, é menos 4. O valor de C, que é o valor que está sozinho, é 0, não é isso? Não apareceu o valor, então é 0. Agora, para eu achar o ponto ou os pontos onde toca o eixo x, é preciso pegar a nossa função igualar a 0.
E aí utilizamos a fórmula de Bhaskara, que diz que delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual. Quem é nosso b? Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 0. Ou seja, delta vai ser igual. Menos 4 ao quadrado vai dar 16 positivo. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. Delta vai ser igual. 16 menos 0 dá o próprio 16. Muito bem. Segunda parte da formulazinha, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor de a. Nesse caso, então, temos que x é igual a menos. Quem é o valor de b? b é menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é 16, sobre 2 vezes o valor de a. Quem é a? A, nesse caso, é 1. X é igual a menos vezes menos mais. Então, vai ficar 4 positivo, mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4, sobre 2 vezes o valor de a, que é 2. Então, temos nesse caso aqui, ó, que x, eu posso dividir aqui em duas raízes, não é isso? X', que vai ser 4 mais 4 sobre 2, onde 4 mais 4 é 8, dividido por 2 vai dar 4. E temos também x duas linhas, que seria, nesse caso, x duas linhas seria 4 menos 4 dividido por 2, onde 4 menos 4 é 0, 0 dividido para 2 é 0, ok? 0 dividido por 2 é 0. Então, achamos esses dois valores aqui, ó, 4 e 0. Ok, tranquilo. Então, são dois valores, são concavidade AC, que é voltada para cima, pois o valor que acompanha esse quadrado é positivo. Então, nesse caso, vai ficar assim. Vamos marcar os pontos agora. Nós temos, então, que esse primeiro ponto aqui, ó, é o ponto 0, e esse segundo ponto aqui é o ponto 4, 0 e 4. Agora, maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0 são valores positivos. Positivo é aqui, ó, acima do eixo x, ó. Ou seja, são os valores que estão anterior até o 0, que é maior ou igual, não é isso? E também posteriores ao 4, a partir do 4, pois a questão fala que é maior ou igual. Então, nesse caso, solução final vai ser um x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o nosso x tem que ser menor ou igual a 0, ok? Ou x tem que ser o quê? Maior ou igual a quem? A 4. Ok? Então, para quaisquer valores de x menores ou iguais a 0, ou para qualquer valores de x, e para quaisquer valores de x maiores ou iguais a 4, nós teremos então que a nossa solução, ok? Nosso conjunto de solução, ele vai, quaisquer um desses números aí, vão servir para, nesse caso aqui, acharmos o valor final. Então, para qualquer x menor ou igual a 0, e, né? Vou colocar ou, né? Ou para quaisquer valores de x maiores ou iguais a 4. Beleza? Tranquilo? Então, é isso aí. Finalizo aqui com você, nesse momento, as nossas correções do PET semana 1, PET 3, semana 1. Peço a você que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar nossas aulas com todos os amigos, com todos os seus conhecidos, assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. O seu like é muito importante, você não sabe o quanto é importante aqui para fortalecer o nosso trabalho. Aqui nos comentários, deixa para nós aí de qual cidade você me assiste, tá bom? Para que assim eu possa mandar aquele salve para você nas nossas próximas aulas, nas nossas próximas correções. Na tela, as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!